Pra quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou uma pessoa muito viciada em café. E pra quem sabe dos efeitos da cafeína, a cafeína, ela aumenta o tempo de alerta de 6 a 8 horas. Só que o tempo também que ela estimula aquela sensação de bem-estar, ela é um pico muito alto. Ela sobe de 30 minutos a 1 hora, dando 3 horas ali mais ou menos do efeito da cafeína no corpo. Isso baixa. O problema é que, se você passa mais de 500 miligramas de cafeína no seu corpo todos os dias, você vai ter várias consequências. Inclusive, essas consequências são os resultados desse rostinho que vocês estão vendo aqui e eu vou falar pra vocês. Primeiro ponto, o excesso de cafeína pode sim prejudicar a barreira intestinal, por conta do ácido que a cafeína tem, e vai fazer com que você naturalmente solte o intestino, isso é muito esperado. Eu não tenho tanto esse problema, isso pode sim machucar a barreira do seu intestino. E eu tenho mancha, eu tenho sardas, mas eu também tenho melasma, e isso vai prejudicar a minha barreira do intestino, e aí piorando o meu melasma. Então vamos lá, como eu falei, o primeiro ponto é problema no intestino. Então se você tem uma predisposição a ter problemas no intestino, isso pode piorar. Segundo problema, a mesma enzima que digere essa cafeína no fígado é a mesma que vai metabolizar o seu estrógeno, que é um hormônio feminino. E que perto da fase menstrual, olha só, eu já menstruei, mas 3 dias antes da menstruação, isso aqui fica mais profundo, não por conta da cafeína, mas pela mudança hormonal, mas esse excesso de cafeína nesse momento na fase folicular piora a produção de estrógeno, altera até a parte de fertilidade. Isso faz com que todos os seus hormônios fiquem bagunçados, inclusive a tireoide. Então, se você tem hipotireoidismo, o excesso de cafeína também não é bom pra você. O segundo ponto, dado ao fato que a cafeína altera os seus hormônios em excesso, pode prejudicar o seu intestino. Então, se você tem alguma predisposição intestinal, se você tem alguma alergia ou intolerância, isso também vai piorar. E tudo que altera no seu intestino vai alterar na sua pele. Então, pra mim, que já tem manchinhas, que já tem melasma, isso piora no meu rosto. E um pior ponto, você também vai piorar a qualidade do seu sono. Então você fica mais ansiosa, você fica mais preocupada, tudo que tá na sua cabeça se intensifica, a sua cabeça ela não para, ela fica muito acelerada. Você perde a concentração, a capacidade até de tomar decisões e de fazer coisas básicas, que pra mim, por exemplo, fazer uma dieta. E como um combo geral desse processo, eu não durmo bem, fico ansiosa, pioro as minhas manchas, causa desbiose intestinal e eu perco todo o meu foco e a minha concentração para coisas básicas dos dias a dia. Gente, literalmente eu não consigo raciocinar. Ó, eu tô extremamente cansada, assim, cansada mesmo. Eu tô 2 dias tentando me concentrar para gravar vídeo, para produzir conteúdo, para estudar, para fazer coisas do dia a dia e eu tô parecendo uma ameba. Então vamos revisar aqui no caderninho. O excesso de cafeína, ele tira toda a sua concentração, te dá insônia, pode causar uma desbiose intestinal, tira foco, atenção, altera os seus hormônios, piora a sua menstruação, ou seja, sintomas relacionados à menstruação. Então tá vendo essas espinhas aqui, ó, que surgiram? Não é diretamente relacionado à cafeína, mas à alteração hormonal. E essas minhas acnes aqui, elas inflamam basicamente por conta da própria alteração hormonal dos hormônios no período menstrual. Tá, Camila, você falou de todos os problemas, mas como nutricionista, o que você recomenda pra mim e pra você pra melhorar? Primeira coisa, gente, a gente tem que fazer um detox desse café. Se é uma coisa assim que você tem muita dificuldade como eu, e eu tenho, o ideal é você tomar esse café consumindo água, pra água também diluir e dispersar isso. Então, assim, eu às vezes faço isso também, mas às vezes eu não faço. E aí, quando eu não faço, além de desidratação que a cafeína também faz, ela também desidrata, né? Porque você tá tomando mais café do que água, então você desidrata também pela falta de água, da ingestão de água. Mas, basicamente, você tem que diminuir esse café ou tomar alguma coisa descafeinada e reintroduzir no lugar do café o chá. Mas falando de mim, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar esse café por pelo menos 3 dias, colocar mais chá. E aí o chá que eu recomendo, o chá de mulungu, o de camomila, são ótimos, chá de melissa. Vou tentar dormir mais cedo, tomar mais água. Vou fazer alguns manipulados, que eu vou colocar ali na descrição pra vocês, pra diminuir a inflamação da minha pele e das manchas, porque eu tô sem. E também, eu vou, quando voltar a introdução desse café de novo, eu vou me comprometer, eu preciso me comprometer a isso, de tomar café somente de manhã. Gente, real, isso não tem problema com comida, eu não tenho problema com doce, com bebida alcoólica, mas meu problema é café. E aí, outras coisas que eu vou fazer, inclusive eu tô me arrumando, que mais tarde eu vou gravar, mas depois do almoço, eu vou fazer massoterapia com uma pessoa maravilhosa aqui na minha cidade. Eu vou indicar ela também lá na outra rede, o telefone e o contato dela. Mas, gente, procure uma massoterapeuta, que vai ajudar muito vocês a relaxar primeiro o corpo. E com tudo isso que eu tô falando, você altera muito o seu cortisol, que é um hormônio que ele media o estresse do seu corpo. Isso piora muito, muito assim. Tudo que eu já falei, concentração, energia, disposição, você fica parece que meio burra, parece que levou uma pancada na cabeça, e aí você não consegue sair disso. E aí, assim, não adianta você ir lá e tomar sertralina, um tipo de medicamentos que você já toma. Você tem que fazer o básico, que é voltar a dormir bem e relaxar o corpo. Que é o que eu vou fazer agora. Tirar o café, ir lá, relaxar um pouco o corpo, atenção, respirar e voltar a fazer o que eu tava fazendo, ou seja, voltar ao meu ponto de concentração. E meninas, mesmo sendo profissional da saúde e sabendo tanta informação, eu também erro. E eu também tenho os meus vícios, as minhas dificuldades. Graças a Deus não é comida nem bebida alcoólica, mas é o café, por incrível que pareça. E aí, às vezes eu acabo deixando de comer pra tomar café na minha gestação, no meu pós-parto, pagando as acnes. Eu tive muito esse problema, inclusive piorou meu quadro de depressão, esse excesso de cafeína, porque aí meu corpo, ele não relaxava, ele tava sempre tenso e muito em sinal de alerta. Que, inclusive, eu sofri um estresse muito grande. E aí, quando eu fico nessa situação, a minha cabeça não para de voltar a trazer os meus pontos de traumas e estresse que eu sofri no meu pós-parto. Então, isso piora a minha evolução como todo. E é isso, vou continuar me arrumando aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou colocar depois na edição do vídeo os manipulados que eu vou utilizar e todas as instruções que eu falei agora pra vocês.